Olá, devs, como é que vocês estão? Nesse vídeo nós vamos dar continuidade a esse pequeno projeto que estamos fazendo na aula anterior, que foi fazer o controle desse personagem, fazer e trabalhar com a coleta dos objetos aqui dentro, ó, e utilizar o Nave Mesh junto com o clique de mouse para fazer o movimento com ele. Só que dessa vez vamos deixar isso aqui um pouco mais bonitinho. Vamos começar a colocar agora alguns objetos em cena, alguns personagens, mas nesse vídeo nós vamos focar diretamente com a colocação do personagem e com a animação que vamos dar para ele também, em conjunto com o Nave Mesh. Como será feito aqui? Eu vou pedir que vocês baixem algum pacote para que vocês possam trabalhar com o personagem de vocês, ó. No caso, eu vou estar utilizando o pacote aqui desse cara, lá do Asset Story, do Dungeon Mason. Vocês podem ver aqui que vocês vão ter alguns assets gratuitos e alguns assets pagos. Nessa aula, o foco vai ser realmente a gente trabalhar com o personagem, fazer animação com ele, tá certo? E o que eu montei aqui com vocês foi basicamente um protótipo de algum jogo que pode ser trabalhado utilizando isso aqui. Então, o que vocês vão querer fazer aqui dentro vai ficar a critério de vocês. A estilização que vocês querem dar. Se vai ser alguma coisa mais puxada para o sci-fi ou algo mais medieval, tá bom? E aqui dentro vocês vão ter alguns para encontrar, por exemplo, Sci-Fi Warriors. Vocês vão ter também dragões, vocês vão ter criaturas, vocês vão ter cavaleiros, orcs e por aí vai. Até mesmo pequenas armadilhas que vocês podem ver por aqui. E no meu caso, o pacote que eu vou estar trabalhando vai ser justamente com o RPG Hero, PBR, HP, Polyart. Que são basicamente os três estilos de artes que vocês estão vendo aqui dentro. Ó, bonitinho. Deixar aqui, pronto. Tá certo? E eu vou estar automaticamente trabalhando com o personagem em Low Poly. Eu gosto bastante desse tipo de característica, embora tenham personagens aqui, como vocês podem ver, texturas um pouco mais detalhadas e mais bem feitinhas também. Eu gosto de trabalhar com algo mais voltado a low poly. Acho mais carismático. Não vou utilizar nessa aula, mas se vocês quiserem também já preparar alguma coisa, começar a caçar algum tipo de cenário para vocês colocarem, podem ficar à vontade com isso também. Mas vou estar trabalhando com ele. A intenção dos personagens que vocês vão trabalhar é que eles tenham as seguintes animações. Uma animação de idle e uma animação que ele possa correr. Só vamos precisar dessas duas animações. Tendo elas, vocês podem procurar qualquer tipo de asset que vocês quiserem trabalhar com personagens aqui dentro. Quando você fizer isso e você apertar no botão de adicionar os seus assets, lembrando que quando fizer isso, você precisa ter a sua conta na Unity. Vocês vão vir aqui, ó, em Window. Dentro de Window, vão entrar em Package Manager. Pronto. Tendo aberto o Package Manager, vocês vão fazer a instalação agora do RPG Hero PBR HP Polyart. Qualquer coisa, se não estiver aparecendo para vocês, lembrem de vir aqui na opção do Package Manager, Packages, e vocês vão procurar o item My Assets. O My Assets são os itens relacionados com os objetos que vocês baixaram lá na Asset Story. Agora, se for alguma coisa da própria Unity, vocês vão vir em Unity Registro. O In Project vocês não vão ter necessidade, só se vocês quiserem mexer em algum asset, algum package que já esteja dentro do seu próprio projeto. Selecione ele. O meu eu já baixei, que eu já trabalho com ele em alguns projetos. Mas vocês podem clicar no botão para poder baixar, ele vai baixar. Feito isso, ele vai aparecer o botão para você importar para dentro do seu projeto. Clica no Import. Pode ser que ele demore um pouquinho para carregar, mas vocês já vão ter acesso aos pacotes aqui dos seus personagens. E o que é que vai acontecer? Dentro desse que estou trabalhando, ele vai me apresentar o pacote de animations que ele tem, o animator para trabalhar o controle desse personagem. Terei também acesso aos materiais que ele vai ter, ou seja, para ele ter essa textura, ele ter essa carinha. Mais abaixo, vocês vão ter as malhas de cada objeto, os prefabs,
a imagem de promoção, uma cena de exemplo com esses personagens e alguns outros pacotes que vocês podem observar. Seguinte, vamos fazer uma pequena limpeza aqui em qual vamos trabalhar. Vou desmarcar o Animator, eu não vou importar ele. Das animações que eu tenho aqui dentro, eu vou precisar somente de alguns. Não vou utilizar todos aqui dentro. Ah, beleza, mas qual deles aqui a gente vai usar? Desse que eu estou trabalhando, que eu já fiz alguns testes para verificar. Caso vocês não saibam, pode baixar tudo para vocês verem quais animações vocês podem mexer, tá? Só que aqui eu vou desmarcar esses três. Não vou utilizar o ataque, talvez não agora. E eu vou deixar esses três aqui por enquanto. O Sprint, Run e o Idle. Vou baixar aqui, vou desmarcar também, vejamos. Dos prefabs, eu vou precisar somente do Polyart, que é aquele que vai me oferecer essa característica mais puxada para o Low Poly, ó, como vocês estão vendo. Os outros são um pouco mais realistas, mas não vou trabalhar com eles. Tiro as cenas, tiro a imagem de promoção. Vou deixar isso aqui caso seja necessário. E pronto. Desmarcado alguns itens, só apertar Import. Feito o download do pacote de vocês, venham aqui no Package Unit Register e vocês vão baixar também o pacote do Scene Matching. Ele vai trabalhar com mais opções de câmeras aqui dentro para vocês. E eu já deixei instalado aqui, mas vocês podem baixar que a gente vai estar utilizando ele em futuras aulas. Isso aqui já é uma forma para que vocês possam preparar também todo o material que vocês vão estar utilizando dentro de cada projeto que vocês têm. Tendo baixado, fecha. Ele vai aparecer para você bem aqui no menu Scene Matching e você vai ter uma lista de câmeras para poder escolher. Mas por enquanto não vamos escolher, só realmente deixa tudo preparado. Ao fazer isso, pronto, tudo foi baixado e já podemos começar a trabalhar. Lá nos Assets vocês vão ter a pasta do RPG Hero, em que com ele já vai vir carregado as outras pastas que vocês pegaram, que vai conter também os prefabs, que é justamente aquele cavaleirozinho que a gente pegou, esses pacotes, que eu acho que realmente não vamos utilizar ele. E caso você tenha pego algo que você viu que não vai irá trabalhar, seleciona, aperta o botão Delete, só vai tirar ele aqui da sua pasta. E ao mesmo jeito com qualquer outro que você tiver aqui que não vou trabalhar. Nos Animations, vamos ter lá o Idle Sword, o Run Sword e o Sprint Sword. Cada um deles vai ter uma animação que vocês podem visualizar da seguinte forma. Lembra que eu pedi para vocês caso tenham dúvida no que vão utilizar, importar tudo? É porque bem aqui a gente vai começar a trabalhar com isso. O que acontece? Essa janelinha bem aqui, na parte do Inspector, a gente tem um preview de como é que vai ser trabalhado com ele. Caso não esteja aparecendo para você, verifique se ele está minimizado dessa forma. Basta você dar um clique. 1 ou 2. Aqui eu tive que dar 2. E ele vai expandir para você aqui. E com ele aqui você pode apertar o play e previsualizar essa animação que está acontecendo. Ó. Isso aqui, por exemplo, é o Idle. Você pode dar uma olhada em como é que ele vai ficar. Isso aqui é um boneco de exemplo que a Unity tem para você, tá certo? Não vai ser o seu personagem final. Isso aqui é só como se fosse o rig da sua animação. O Run também, ó. E temos o Sprint. Sprint que apareceu um pouquinho mais rápido já. Lembrando que o personagem que eu vou trabalhar, ele vai ter a perninha um pouco menos aberta, por conta que ele é um personagem low poly e é um pouquinho menor até. O que é que vocês vão colocar em cena? Entrem aqui nos prefabs. No prefab vai ter lá o seu próprio objeto. Vocês vão segurar e arrastar e soltar ele bem aqui nessa região. Parece quase um boss aqui para nossa cena, né? Mas não. Ele realmente já vem grande mesmo, que este é o tamanho padrão que ele tem aqui. Diminuir a escala. Vamos fazer um pequeno teste para ver qual tipo de escala fica mais adequada para o projeto aqui. Eu vou colocar ele com a escala de 0.3. Opa. Acho que 0.3 já fica um pouco mais interessante aqui para mim. Aí vai depender muito da cena que vocês montaram e da futura cena que ela vai ficar também.
Feito isso aqui, vou só deixar ele dessa forma por enquanto. Pensando bem, deixa eu rotacionar ele aqui. Colocar ele aqui com 90 graus. Menos 90. Pronto. Ok. Colocado ele dessa forma, temos aqui o nosso personagem, temos o nosso objetozinho aqui dentro. Já está olhando para algum lado. Só que ainda ele não tem muita coisa. O que ele vai ter aqui dentro, ó, que podemos ver na hierarquia, é o nosso personagem. Ele vai ter alguns objetos aqui para ele que vão ser importantes para o trabalho. Só que quando a gente inseriu, ó, ele só tem um animator, já porque ele vai trabalhar com carregamento de animações. Mas ele precisa de mais componentes, assim como temos nesse objeto principal que temos, né? O nosso cubo de testes. E aí já sabemos que vamos precisar colocar dentro do nosso player um colisor, um Nave Mesh Agent, o Rigid Body e também o Play Controller para poder fazer os movimentos com ele. E aí o que é que vamos fazer? Temos aqui o nosso personagem, correto? Pressione o botão direito nele, observe que ele é um prefab, que ele está com essa marcação azul. Botão direito, Prefab, Unpack Completely. Que o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar de ser um prefab relacionado a essa pasta principal. O porquê de fazermos isso é para fazer com que esse prefab que já existe, ele se torne realmente só um backup. Qualquer alteração que podemos fazer nesse objeto aqui, ele não afete o objeto principal. Caso dê algum problema com esse, temos outro para recuperar. Botão direito, Prefab, Unpack Completely. Pronto, agora ele se tornou um objeto aqui da nossa cena. E a próxima parte que iremos trabalhar é deletar esse cubo vermelho que temos. Não vamos mais utilizá-lo. Opa, delete. E aqui com o nosso player, opa, peguei o objeto errado. Arrasta ele para cá. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o tamanho dele. Agora eu estou achando um pouco menor. 0.4, 0.4. Agora vamos renomear ele. Vou chamar ele de Player, como já estava antes. E vou começar a adicionar os componentes para ele. O primeiro componente que eu vou adicionar vai ser o Capsule Collider. Que a cápsula automaticamente ficou aqui no pezinho dele. Vou subir um pouco, deixar aqui o Y em 0.4, acho. Está muito baixo ainda. 0.5, como é que fica? 6, 7. Vou testar aqui com o tempo, ver como é que fica. Diminuir o radius, ficar mais ou menos aqui nessa posição, em 0,4. E eu vou ajustar a sua altura. Ela é o que eu preciso aumentar. A sua altura, só tome cuidado com a altura da cápsula, pois ela precisa ficar com a ponta dela bem aqui no pezinho e a sua altura um pouco na cabeça. Ajusta a altura, tomando cuidado com essas dimensões. Ajusta também o tamanho do centro do Y, para que ele fique adequado. Vamos aumentar de novo o radius. Na cabeça deu certo. Vamos ver aqui no pé. No pé também. Então, o tamanho para mim que ficou adequado com esse foi o Y em 0.9 e a sua altura em 1.84. Caso queiram copiar o mesmo valor e trabalhar do mesmo jeito que eu estou fazendo. Mas claro que isso vai depender da escala do seu personagem, em como ela se comporta e também da cena de cada um de vocês. Mas estou apresentando isso para que vocês possam testar nos seus projetos. Trabalhado isso, o próximo componente a ser colocado vai ser o Rigid Body. Então venho aqui no Physics, procura o Rigid Body que tem aqui dentro. O próximo vai ser o Nave Mesh Agent. Então vamos aqui no ADD Component, procurar a opção Navigation, Nave Mesh Agent. E ADD Component, vamos adicionar agora o Script. Em Script e Player Controller. Feito isso, lembrem, o Player Controller ele pede que você coloque dentro dele o Agent Player. Então, pega o Nave Mesh Agent, segura e arrasta e solta aqui. Colocado dessa forma,
Vamos testar. Aperta play. Vamos ver como é que ele fica agora. Pronto, carregou aqui. Ele está na sua pose padrão. E quando clicamos para poder movimentar ele, ó, ele já segue. Ele também muda a sua rotação. Só que para mim ele está muito rápido aqui dentro. Eu vou diminuir um pouco a velocidade dele, mas até agora está ok. Está um pouco do jeito que eu quero. Vejamos, no Nave Mesh, gente, vocês vão ter aqui o controle sobre a velocidade dele, o Speed. O Speed dele está com 3.5 para mim. Vou diminuir para 2, que automaticamente fica com 2.0. Play. E vamos lá. Ó, a velocidade para mim ficou um pouco mais confortável agora. Vou testar também quando eu colocar as animações dentro dele. Para trabalhar com as animações, o que vamos precisar? Dentro dos assets, vocês vão ter aqui a pasta Animations, que é onde a gente fez a colocação das moedas, correto? Dentro dessa pasta, vocês vão criar outra pasta chamada de Player Animation. Dentro dela, vocês vão criar aqui dentro Create Animator Controller. O que é que ele vai ser esse Animator Controller? Ele vai simplesmente fazer o controle do seu player. Ele vai trabalhar o controle de estados das animações. Pois dentro dele podemos estar inserindo camadas de idle, uma camada de sprint ou run que vai fazer ele correr. E o Animator vai trabalhar o controle de transição entre cada uma dessas camadas. Com o player selecionado, eu lembro, é bom vocês selecionarem a partir do objeto de vocês principal, que ele é quem vai carregar tudo isso aqui. Caso você acabe clicando nele, ele vai abrir os seus Sub-Game Objects. Aqui no Animator, vocês podem ver que ele vai ter o controller, tem um avatar, e vocês vão arrastar o controller para cá. Seleciona, segura e arrasta e solta aqui dentro. Ou então, clica nessa opção e vocês vão procurar o player, ou seja, o Animator Controller que vocês criaram. Colocado dessa forma, agora vamos ajustar suas animações. Em que o player já recebeu aqui o Animator Controller, vocês vão agora abrir a janela de Window e dentro dele vocês vão na parte do Animation e vocês vão abrir o Animator. O Animator vai ser a sua janela que você vai controlar a camada de animações. Deixa eu apagar isso aqui que eu acabei criando sem querer. O de vocês, caso vocês já tenham feito a criação do Animator, ele não vai ter nada. Não nada, mas ele vai ter realmente essas três opções: o End State, o Entry e o Exit. E aqui nós vamos fazer a colocação realmente das camadas de animações. Acessando a sua pasta do RPG Hero, vocês terão lá o Animations e dentro vocês vão ter aquelas três animaçõezinhas. Vocês vão colocar aqui não todas as camadas, mas aquelas que você vai realmente utilizar. Então vou pegar a camada de Idle, segurar e arrastar e soltar dentro do Animator. E eu vou pegar também a camada Run. Na verdade, deixa eu ver qual deles vai correr mais rápido. Eu acredito que o Sprint. O porquê? O Run, a forma como ele corre, se você for observar, a coluna que ele fica é um pouquinho mais ereta. Ó. Já o Sprint, ele já tem a coluna um pouco mais deitada e além disso ele corre um pouco mais rápido. Ó, se vocês forem prestar atenção, ó. Eu olho aqui pela coluna. Então eu vou usar o Sprint, que pode ser que ele fique mais rápido para mim e seja mais interessante dentro do jogo. Segura e arrasta e solta aqui dentro. As animações já foram inseridas. Outra coisa importante para vocês, verifique se cada uma das camadas eles têm a opção do Loop Time marcado. O Loop Time é que vai permitir que ele seja contínuo dessa forma. E a animação, assim que ela termine, ela continue novamente. Verifique se eles têm o loop marcado, se não, só marcar. Ocorrida essa parte, já temos as nossas camadas
E vamos criar agora a transição entre elas. Para trabalhar a transição, o que vai ocorrer? Lá nos seus parâmetros, que precisamos trabalhar com eles, vamos precisar, esse parâmetro vai controlar a transição entre estas animações. Venho aqui no mais, vou procurar a opção de float, porque ela pode ser controlada pelos seguintes parâmetros: float, inteiro, bool e trigger. Vocês vão ter esses itens para poder trabalhar. A animação, como é que vai ser a lógica do que eu vou trabalhar? O entry, que vocês têm aqui dentro, que vai ser a animação de entrada, a animação inicial que ele vai trabalhar, ele já está ligado por padrão, que essa seta significa uma ligação que você vai ter entre camadas. Está ligado ao idle. Tendo essa ligação principal, o idle é sempre a animação que vai startar dentro do meu projeto aqui. Só que ele não está ligado a nada, ele não consegue fazer transição para mais nenhum outro local. As transições feitas pelos parâmetros, elas são controladas por valores de float, números inteiros, bool. O bool significa verdadeiro ou falso. Quando acontecer alguma determinada ação que vá tornar aquele parâmetro verdadeiro, pode ser que entre um gatilho para uma determinada animação, ou se for falso, ele pode ativar outra animação ou retornar para a que já estava. O trigger é um gatilho que vai funcionar a partir daquele momento, até a sua animação terminar, ou dependendo de como você esteja controlando ele. Para esse caso, eu quero que essa troca de animações dependa da velocidade do meu personagem. E a velocidade dele sempre vai variar. E trabalho diretamente com números racionais, números um pouco mais quebrados. Então não necessito utilizar valores inteiros para trabalhar aqui. Eu vou utilizar diretamente float. E dentro eu vou escrever is walk, para dizer que ele está andando. Essa ligação padrão aqui, caso de vocês não tenham ocorrido ou ele esteja ligado a uma camada que vocês não queriam, botão direito, set state machine default state, e ele vai definir aquilo como uma camada de animação principal. Botão direito, set machine state, e aqui agora eu vou ligar o idle com sprint. Pressiono o botão direito no idle, make transition, para criar uma transição. Venho aqui, clico aqui no sprint, e agora eles estão ligados. Só que eu preciso retornar. Assim que o sprint terminar, quando ele não estiver mais andando, ele precisa ficar no idle, porque senão ele vai estar parado e correndo como se fosse uma esteira. E não é isso que eu quero. Então, botão direito, make transition, eu faço retorno para cá. Só clicar na camada de retorno. Já está aqui ocorrendo, só isso que eu vou precisar. Acho que vou deixar dessa forma aqui. E agora eu preciso controlar essas transições. Cada transição tem por padrão o seu preview, que você pode dar uma olhada como é que vai funcionar e como é que vai ocorrer essa troca. O outro também do mesmo jeito. E aí o que é que eu vou fazer? Eu já vi os previews, eu não preciso mais visualizar. Clico, vou minimizar, que eu preciso realmente ter uma total visualização do que eu tenho aqui no Inspector. E aqui ele vai me oferecer a sua transição de camadas, e ele vai ter as suas configurações para poder trabalhar. Eu tenho a visualização de timeline de como será essa transição, e como estamos trabalhando com um jogo 3D, isso aqui vai ser importante. E temos suas condições, que essas condições vão depender dos seus parâmetros. Vou fazer a primeira aqui. A primeira vai ser do idle para o sprint. Para isso eu preciso que, quando ele faça essa transição, ele tenha uma velocidade maior do que um número que eu vou colocar aqui no isWalk. Venho aqui no Condition, pressiono o add to the list. Quando eu faço isso, ele já coloca para mim o meu parâmetro. Caso você tenha mais de um, você pode escolher clicando aqui. Como eu só tenho esse, então eu não tenho a necessidade nem de me preocupar com isso. Eu cliquei, agora ele vai carregar um pouco. E aqui você vai ter os valores que você pode controlar, dizendo que aquele parâmetro vai ser maior do que um determinado valor que você vai colocar aqui dentro.
Para que ele corra, sim, esse valor precisa ser maior. Então eu já vou acrescentar isso. Ele vai ser maior do que 0.01. Eu preciso realmente desse valor. Não vou dizer aqui que ele precisa ser maior do que 0 aqui. E agora eu vou criar o seu retorno. Vem aqui no retorno. Vou colocar a próxima condição. Que ela vai ser agora less, que significa menor. Menor que 0.01. Vamos precisar fazer uma outra configuração aqui em cada uma dessas transições. Eu vou alternar dessa forma para que vocês possam trabalhar em conjunto comigo nisso daqui em cada uma das partes. Selecionei aqui a animação de ida, mas isso aqui agora vai ser um padrão para todas. Em que vamos precisar marcar essa opção de Has Exit Time, que eu não vou trabalhar com nenhuma configuração de saída. E eu vou deixar habilitado o Fixed Duration. Deixa eu ver... Vou deixar marcada essa opção aqui. Por enquanto não vai me afetar em nada. Por enquanto. E agora eu vou ter a opção de Transition Duration, em que eu vou controlar o tempo de transição entre estas animações. Como eu estou trabalhando com um objeto 3D e ele trabalha diretamente com bones, fazer essa transição vai ser importante para que os esqueletos possam se transitar melhor nas mudanças. Só que isso aqui vai ser mínimo, está em 0.25. A transição vai ser um pouco mais lenta se ele estiver com esse valor, embora o número seja menor. Eu vou colocar aqui em 0.1. Diminuiu a transição. Vou fazer a mesma coisa no próximo. Desmarco o Has Exit Time e troco o Transition Duration para 0.1. Pronto. Temos aqui tudo prontinho para nós. Só que quando formos testar aqui no game, a nossa animação está tudo certinho, só que ainda não vai ocorrer a transição, pois precisamos programar isso. Mas o idle funciona e quando você apertar para ele andar, ele anda em idle, mas ele anda. Ele rotaciona também. Agora, vamos transitar isso. Para isso, eu vou precisar controlar agora meu script do Player Controller. Tendo aberto lá o script, que já tem aqui, vamos controlar aqui as transições da nossa animação via script. Mas vai ser algo bem simples aqui, você não vai precisar nem se preocupar tanto. O que é que vai precisar? Vamos precisar colocar aqui dentro a variável do animator. Então vamos aqui. Vou colocar também o Serialize Field. Private Animator. E vou chamar ele de Anim. Anim Player. Pronto. Serialize Field. E agora, vamos colocar aqui dentro do nosso método Player Movement, lembrando que todos esses scripts trabalhamos no vídeo anterior. Mas, caso você esteja pegando partido daqui e você só precisa realmente desse ponto, dá uma pausinha no vídeo e dá uma olhada aqui no script para vocês verem como é que foi trabalhado. Mas ele já está todo aberto aqui. Dentro desse método, eu vou criar uma variável local, em que eu vou chamar ele de var. Var é uma palavra-chave que a gente vai utilizar para uma variável especificamente global. Você não tem um risco de se preocupar em colocar para ela valores como float, int ou, sei lá, GameObject. Você não precisa se preocupar com isso. Basta colocar o var, que dependendo de como você for escrever a sua variável, ele vai funcionar corretamente. E esse var, eu vou chamar ele de speed. E ele vai receber os seguintes valores. Que para trabalhar o controle de velocidade, lembrando, tudo isso está sendo controlado pelo Agent Player, pelo Nave Mesh Agent. E dele eu preciso obter a sua velocidade, que é dado, claro, pelos vetores. Então esse speed aqui dentro, deixa eu colocar ele com um inicial minúsculo, fica mais interessante. Vou chamar aqui o meu Agent Player. Vou colocar o ponto, que significa que eu vou acessar alguma informação dentro dele. E eu vou pegar o Velocity. Por enquanto, está tudo certo. Só que eu preciso de um valor float. E quando eu coloco tudo isso, quando eu passo o mouse em cima do meu speed, ele me informa
que essa variável ele é, na verdade, um vector tree. E eu preciso de um float, porque senão isso aqui não vai dar certo. Então vou colocar um ponto. E vou chamar aqui magnitude. A magnitude ele vai retornar para mim os valores que estão sendo trabalhados dentro desse vetor de velocidade. Quando eu passo o mouse, pronto. Agora ele se tornou um float speed. Feito isso, abaixo dessa condição, o que é que vocês vão colocar? Eu preciso trabalhar aqui dentro com o meu animator, certo? Então, vou chamar aqui ele, o animPlayer, e eu preciso chamar aqui o meu valor de float. Preciso setar um valor lá dentro. Então, ponto, set, float. Abre e fecha parênteses, coloco ponto e vírgula no final. Só que agora ele está me apresentando um erro. Esse erro está dando porque ele precisa inserir aqui dentro valores. Ou seja, uma string name e um float value, como tem dizendo aqui para mim. Esse string name é o nome do parâmetro que eu preciso trabalhar. A gente criou um parâmetro chamado isWalk. Então, venho aqui e como ele é um string, coloco aspas duplas e coloco o mesmo nome, isWalk. Lembrando que o animator você precisa escrever idêntico ao que está lá, prestando atenção nas suas maiúsculas e minúsculas. Tomem sempre cuidado com isso. Qualquer coisa, retorne a Unity e verifique como você escreveu, senão isso aqui vai dar muito errado. Coloca vírgula e agora precisamos colocar o valor que ele vai receber. O valor que ele vai receber obrigatoriamente vai ter que ser um float, porque eu estou trabalhando com set float. Então eu vou e coloco aqui o speed, essa variável local que eu estava trabalhando. Agora dá certo trabalhar com isso. Caso você esqueça um nome que você está trabalhando aqui dentro, se você quiser, você pode criar a variável serializeField private string name animation. Você pode colocar assim, substituir isso aqui pela variável name animation. Fui olhar para cima que eu já me esqueci bem rápido. Feito isso, salva, retorna para a sua Unity. Agora ele já carregou para mim. Scripts foram devidamente carregados e vamos dar uma olhada aqui agora em algumas coisas. Lá no player, no GameObject dele, vou descer um pouco. Agora dentro dele eu preciso colocar o animator que ele vai controlar. O animator que ele vai controlar vai ser o do próprio player. Então venho aqui, seguro e arrasto, desço, só botar o mouse aqui no cantinho que ele vai descer e você vai soltar ele aqui dentro. Vejamos se vocês podem acessar por aqui. Por aqui, quando vocês clicarem nessa opção, basta vocês procurarem um GameObject respectivo que vai ter o animator. No caso é o player, então ele já consegue procurar lá dentro o player que tem dentro dele o animator. E aqui, lembrando, vocês precisam colocar o nome da camada de animação. Eu vou chamar de isWalk. Lembrando que ele precisa ser o mesmo valor que você escreveu aqui. Por via das dúvidas, você pode dar 2 cliques, fazer o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar bem aqui nessa região. Vamos testar? Vamos clicar agora para fazer o movimento dele. Olha só, agora está funcionando tudo direitinho. E ele já está correndo, volta para sua posição de idle. Está do jeito que eu precisava aqui dentro. E você pode fazer o Ctrl V dele nessas outras áreas e você vê como é que fica. Se para você também o ângulo que ele está virando ele demora muito, vamos dar uma olhada aqui. Seguinte, vocês vão ter aqui dentro o speed e abaixo vocês vão ter o angular speed desse player. Ele está em 120, mas vocês podem colocar aqui dentro como 240. Vamos testar se ele vai rotacionar mais rápido. Clico. Se eu girar, pronto. Olha só, ele já rotaciona bem mais rápido para mim agora. Muito bacana aqui, né?
Se para você agora a velocidade do seu player está muito rápida comparado à velocidade que ele está correndo, vem no Window, Animation. Dentro do Animation, com o Game Object do player selecionado, vocês vão ter aqui dentro toda a animação que foi dada a esse objeto. Toda mesmo, toda a camada bem direitinho. Cabeça, as pernas, os braços, todas as articulações. Vocês podem controlar, não precisa mexer nisso aqui, tá? Só se você quiser. Mas basta vocês virem aqui no Sample e alterar o valor que ele tem. Por exemplo, ele aqui está em 30 no Idle. Eu posso colocar em 60. Posso clicar aqui ao lado dele. Eu vou selecionar a animação do Sprint. E eu posso trocar aqui para 60 também. Vai ficar um pouquinho mais rápido. Se vocês quiserem diminuir um pouco, só colocar valores menores. E vamos ver como é que ele vai ficar. Olha só. Para mim agora ficou um pouco mais agradável. Ele dá algumas quebradas aqui de vez em quando, mas é só depois vocês ajustarem o Navigation. E é isso. Pronto. Trabalhamos o que precisamos no objetivo da aula. Foi justamente trabalhar o controle de animação, dar uma animação ao nosso objeto. E, por enquanto, vamos ficar até aqui. Se você gostou aqui desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, clica no botão de compartilhamento para compartilhar com o mundo todo, ativa o sininho para receber notificações e também dá uma olhada aqui nas descrições que vão ter uns cursos muito bacanas aqui para cada um de vocês. Principalmente se você está querendo aprender desenvolvimento de jogos, aprender a desenvolver sites, enfim, tem muito conteúdo bom para vocês aqui dentro. E no mais, jovens, até a próxima!